e grandes recuperações, principalmente na Europa. Nos futuros norte-americanos, vemos também que o sentimento neste momento é ligeiramente positivo, sendo que as variações nos preços dos índices têm estado aqui muito limitadas, se bem que deverá aumentar a volatilidade na abertura depois mais logo. O índice alemão tem tido aqui um desempenho muito forte. Se formos aqui a ver, veio aqui à média móvel e desde então já recuperou mais de 10% e neste momento está a menos 5% dos seus máximos históricos, portanto está a 4%. O sentimento não é tão forte quando olhamos para o lado norte-americano, apesar de também observarmos aqui recuperações, mas se compararmos com a distância em que o Nasdaq, por exemplo, está do seu máximo histórico, está a 12%, portanto, muito longe em comparação com o índice alemão e a mesma situação também semelhante no caso do S&P, em que está a cerca de 10%. O dólar tem estabilizado um pouco depois das fortes quedas, portanto, na semana passada até já vimos alguns ganhos, mas se tivermos em consideração o facto de ter tido aqui 3 semanas consecutivas de quedas muito violentas, é também natural que vejamos algum alívio nestas pressões de baixa. Quando olhamos para o VIX, vemos que o VIX baixou, colocou-se abaixo dos 25 pontos e que tem desde então também recuado. Portanto, à medida que o índice de volatilidade vai diminuindo, vai também apoiando depois as recuperações no mercado acionista norte-americano, à medida que existem menos fatores de risco. Portanto, só aqui para vermos, no caso europeu, portanto, aqui o desempenho por setor. Em termos de calendário económico, vou-vos mostrar aqui este gráfico, aliás, estes dados, que são então os principais eventos. Portanto, isto aqui é a apresentação do webinar, a apresentação que vou utilizar no webinar de logo, portanto, às 2h15. Portanto, esta semana é uma semana em que será um pouco mais reduzida a dado momento, mas temos aqui dados bastante importantes. Portanto, hoje é um dia relativamente calmo para os mercados, não temos assim dados de grande destaque. Amanhã teremos feriado no Japão e depois teremos na quinta-feira feriado na China e também aqui nos mercados europeus. No entanto, temos aqui vários dados importantes, nomeadamente dados sobre o PIB na zona euro, dados sobre a inflação também na Alemanha, dados sobre o emprego nos Estados Unidos, dados do PIB nos Estados Unidos e também, portanto, aqui vários dados que podem mexer, como os dados do ISM. Portanto, voltamos a ter dados sobre a atividade económica, dados sobre o mercado de trabalho, que vão estar aqui em destaque nos Estados Unidos e que podem trazer momentos de maior volatilidade para o mercado. Portanto, é aquilo que é expectável. Teremos aqui um webinar especial, como já é habitual, onde vamos fazer depois o acompanhamento dos dados do NFP. Em termos de earnings, também é uma semana muito importante, porque vamos ter mais dados das Big Tech, portanto, as Magnificent Seven esta semana concluem a apresentação dos resultados. Na semana passada tivemos a Tesla, tivemos a Google que surpreendeu muito pela positiva, e esta semana vamos ter Microsoft, Meta, Apple e Amazon. Portanto, aqui outras empresas de peso a reportarem os seus resultados quarta e quinta-feira após o fecho do mercado. Portanto, aqui vale a pena prestarmos atenção. Em termos de outros mercados, portanto, se olharmos aqui para o mercado de cripto, o fim de semana foi relativamente tranquilo para o mercado, portanto, não houve grandes variações, nem de baixa, nem de subida. Ainda assim, a Bitcoin continua bastante forte, continua aqui a ser negociada perto dos 95 mil dólares, quebrou aquela zona que em tempos falámos aqui nos vídeos, portanto, aqui uma zona de acumulação em que poderia resultar em dois cenários, um cenário bastante forte de alta, uma rejeição bastante grande e voltar aqui a testar os mínimos, acabou por disparar e, portanto, consequência disso, estamos neste momento a ver. No lado das matérias-primas, e aqui para terminar, portanto, o vídeo de hoje. Olhando aqui para o ouro, vemos que tem estado também a estabilizar, portanto, não havendo aqui mais notícias sobre incertezas, ou pelo menos para já. Portanto, está aqui a estabilizar. O petróleo tem estado também, portanto, a estabilizar um bocadinho nesta zona, depois das fortes recuperações, antes das fortes quedas. Portanto, está agora aqui um pouco estagnado. O gás natural atingiu aqui o primeiro obstáculo e agora está a recuperar um pouco, mas continua aqui, parece-me a mim, com algum potencial para continuar a cair. No caso, o café quebrou também aqui uma zona técnica importante e tem desde então disparado, portanto, também merece aqui a nossa atenção. Cobre continua a ser um ativo que merece também a atenção, porque acaba por estar ligado àquilo que é as perspectivas de crescimento económico em termos gerais, mas também em termos da economia chinesa, e portanto
além de ser visto deste ponto de vista, acaba também por estar extremamente correlacionado com o mercado de capitais chinês. Portanto, vale aqui a pena acompanhar, apesar de haver momentos em que a volatilidade é um bocado mais reduzida. Portanto, estes são os principais eventos para esta semana. Neste momento os mercados têm estado a recuperar, portanto vamos ver se com esta semana que estará repleta de dados importantes macroeconómicos e também resultados das empresas tecnológicas, vamos ver se o sentimento se intensifica mais ou se há algum risco de haver uma mudança. Portanto, mais logo às 2h15, como estava a dizer, convido-vos aqui a participarem no webinar semanal, onde vou ao detalhe falar aqui destes temas. Portanto, do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos que atenção numa boa semana e bons negócios a todos.